nada tem qualquer poder sobre mim, além daquilo que permito por meio de meus pensamentos conscientes. Anthony Robbins. Capítulo 5. Construindo o perdão. Sabemos que a construção do indivíduo se dá em primeiro plano a partir de sua verdade herdada de seus familiares, a saber, seus pais, avós, irmãos, tios, primos e todos os seres que o embalam durante seu ciclo inicial. Entenda que cada um desses seres trazem até ele milhares de informações com as quais irá tramitar em seu ciclo inicial, ficando submisso às verdades de seu ciclo social ou sua infância. Em determinado momento, passa a ter seus primeiros contatos com outros indivíduos também em formação, colocando em evidência sua verdade advinda da mesma forma. Tais verdades entram em embate e neste momento se faz necessária a criação de um entendimento e, dependendo do grau de sua entrega à sua verdade, pode se tornar difícil tal procedimento. Saiba que em outro momento o mesmo ponto retornará e novo embate acontecerá, e até que se chegue a um consenso, tal evento se repetirá durante o ciclo de construção do ser, independente do tema proposto. Confrontamos-nos a todo tempo com indivíduos que se desenvolvem de maneira diferente que outros, a exemplo de grandes nomes no cenário global em diversos segmentos, e outros que trafegam sempre na mesma direção, sem se esquivar para lado algum, e com isso não detectamos no mesmo o desenvolvimento do outro, e a consenso universal preferimos entender que um tem sorte e o outro não a possui. Lê do engano, uma vez que o surgimento de um é proveniente do mesmo processo do outro. Cabe então nesse contexto a controvérsia explicação? Circunstancialmente, é propício de erro qualquer insinuação quanto a essa definição, e embora saibamos que um indivíduo provém melhor aproveitamento que o outro, em suma a seu desenvolvimento, o universo social propõe aos dois indivíduos as mesmas possibilidades de informação. O que realmente determina o aproveitamento em maior ou menor escala é a forma com que foram construídas suas verdades em seu ciclo inicial, uma vez que tais verdades são as mesmas verdades de seus familiares. Cabe ao indivíduo se abrir ou não a novas experiências e novas visões do que se apresenta como sendo verdade absoluta. Certo é que, em primeira análise, somos remetidos ao contexto de novas crenças limitantes, as quais todos carregam consigo. A real circunstância de apego a determinado tema está intrinsecamente ligado ao contexto de seu ciclo inicial de construção. Nossos familiares receberam da mesma forma tais informações e, com elas, construíram seu universo social e se adaptaram a ele. O grau de exigência às quais se submeteram não nos é de todo conhecido, mas nos mantiveram cobertos de todo sentimento, de cuidado, carinho e dedicação. Sentimentos os quais carregamos até o fim de nossos dias. E encarar tais verdades como não mais absolutas pode ser encarada como um sinal de desrespeito, de desaprovação e de ruptura para com a nossa educação e, por ocasião, a ideia de abandono de nossos vínculos familiares. E se observados dessa forma, é o primeiro grande sinal de uma crença limitante que, se não confrontada com a atual situação apresentada, remeterá sem margem de dúvidas a um confronto pessoal tamanho capaz de comprometer a nova estrutura do indivíduo. É preciso compreender que, em sua fase de descobrimento, enquanto ser construtor de seu universo pessoal, nossos familiares também possuíam suas crenças limitantes baseadas nas verdades oriundas de seus familiares, que por sua vez também foram construídas a partir de seus próprios familiares e ancestrais. Muitas delas caíram por terra no primeiro embate. Algumas demandaram mais tempo a serem corrigidas e outras sequer foram submetidas a uma análise mais profunda. E o mesmo ocorrerá com o atual indivíduo. A partir deste princípio, é preciso construir uma ponte não mais aos paradigmas externos, mas sim uma ponte que nos leva até a verdade de nossos familiares. Tal conhecimento pode destravar nosso senso de apego a tal tema para, com isso, alavancar nosso desenvolvimento e ampliar nossos horizontes, a fim de que nosso desenvolvimento se dê de maneira mais avançada que a atual. Em face de que este novo embate pode criar uma resistência aguda, não só em nossa fé na verdade atual,
como também na defesa a todo custo da verdade de nossos familiares, ainda assim é possível que seja encontrada devida conciliação entre as duas formas de pensar. A fim de esclarecimento, tal procedimento se dá em face às verdades obtidas a partir de nosso ciclo inicial com todos os seres que nos abasteciam de informação, e em todas as ocasiões deve-se aplicar o mesmo recurso. Quando se fizer impossível encontrar o eixo conciliatório, construa uma ponte de entendimento extra que seja capaz de tirá-lo do ponto atual e elevá-lo a um nível de aceitação pessoal ímpar. Construa um elo entre esta verdade e outra visão da mesma verdade, que agora se apresente em um novo formato. E saiba que, uma vez iniciada a construção desse novo formato, você estará construindo o perdão. E qual é o papel do perdão neste contexto? Baseado no conhecimento de sua construção, é possível que o tema perdão o remeta a crenças religiosas, mas em tempo entenda-a de maneira mais ampla. A nível de entendimento e aceitação das inúmeras limitações de demais seres em confronto com seu ego, tal evento pode causar um desconforto ou situação de total desprazer com o fato ocorrido neste contexto. Compreenda que uma situação surgida em face da defesa de determinado ponto de vista de um tema, o primeiro passo para seu entendimento pessoal do assunto é buscar de forma mais ampla um raciocínio mais lógico e com menor apego sentimental. Tal procedimento delimita tal confronto a um valor aquém do valor aplicado sem uma prévia contemplação por parte do entendimento alheio. Entenda, o indivíduo tem sua própria forma de encarar determinado tema, tem seu próprio meio de interagir com demais seres e tem inúmeras formas diferentes de interpretação de um tema, se relacionado a outro ponto de vista. Entendendo que tal forma de entendimento não se faz em determinado momento e a construção de uma ponte de entendimento mútuo não possa ser aplicado, utilize seu senso crítico em conformidade com seu aprendizado intelectual e procure compreender que, do ponto de vista do indivíduo alheio, ele traz consigo sua forma de perceber, interagir e aceitar os demais indivíduos. Quando o indivíduo se vê em determinada situação de desacordo com o entendimento alheio e cria um ponto de observação mais amplo, construindo por sua própria vontade uma ponte de entendimento, isso não configura uma fraqueza humana, mas ao contrário, denota uma força maior de acatar a visão alheia de um determinado tema e a confrontar em primeiro plano com a sua, baseado em seu próprio entendimento. Ao aplicar tal recurso, o indivíduo receberá uma força motriz extra para prosseguir em sua plena construção, em face que aquele que se impõe diante do entendimento se negando a agregar valores aos seus conhecimentos, estará com a máxima certeza limitando seu universo à sua única verdade e predispondo-se a defrontar com novos desencontros ao longo de sua trajetória. O termo perdão, imposto em condição mais técnica que é o formato emocional, demanda menor desprendimento de sua força sentimental. Forças estas que poderão ser desprendidas em esforço subliminar à construção de seus objetivos, suas conquistas e sua realização em situações que de forma ímpar exija tal recurso. Desta forma, o indivíduo estará mais disposto a novos confrontos e menos sujeito a novos entraves, oriundos dos constantes embates surgentes no ato de sua construção. Ainda que esse perdão se pareça genérico, tem a mesma funcionalidade daquele que exige desprendimento emocional. Do ponto de vista religioso, o perdão está ligado diretamente a uma força maior e demanda uma conexão com a espiritualidade. Uma vez que o indivíduo tenha esta ligação canônica diante das instituições religiosas, a aplicação para o tema torna-se circunstancialmente comum, mas ainda assim passível da aplicação de sentimentos emocionais ao ato do perdão. Entretanto, defragar uma importância tão alta a um tema pré-concebido pelo desencontro de uma ideia durante um embate relativo a um determinado tema pode ser interpretado pelo nosso ego, ainda em formação, como tendo um peso maior que o peso real. Observe, alcance em suas memórias um fato ocorrido há algum tempo e que hoje você interpreta como superado. Remeta-se ao momento do embate e você perceberá que tal evento obtinha um peso maior em relação à sua visão de hoje. Visto isso, pode-se garantir que em todas as ocasiões, quando encaradas de forma racional, o mesmo efeito se aplica.
Observe ainda que, ao colocar suas emoções em questões cotidianas, você desprenderá uma força extra desnecessária para a solução deste conflito e que poderá levá-lo a colaborar no mesmo instante para o crescimento desse confronto e, por ocasião, contribuir para o aparecimento de sentimentos de rejeição, ojeriza, desrespeito e uma infinidade de sentimentos inúteis que ampliará seu conceito negativo ao outro indivíduo e acarretará a demanda de uso desnecessário de força emocional para esta solução. Em outra oportunidade, pode remetê-lo aos mesmos moldes de atuação e despertar o sentimento de desapego, desrespeito e desinteresse por outros indivíduos com os quais também se faça necessário tal procedimento, colocando-o na direção de isolamento em relação ao indivíduo em questão. Ao desenvolver esse ponto de vista e encarar o perdão das duas formas apresentadas, pode-se definir melhor os temas possíveis da utilização de esforço emocional e atribuir maior importância e, ao mesmo tempo, desenvolver maior tolerância a temas de menor expressão com os quais há de se utilizar o discernimento e a compreensão, o que, de uma visão a título mais humano, caracteriza o mesmo perdão. Nas duas modalidades, o indivíduo observa o mesmo prazer na conclusão do embate e poderá absorver, assim, mais energia produtiva a ser inserido no ato da construção de seu universo pessoal. Ilustrando uma situação a qual acontece embate entre dois indivíduos onde existem duas verdades, uma baseada na crença e na fé obtida em seu ciclo inicial de formação, e outra caracterizada por conhecimentos externos agregado a seus valores pessoais. A primeira opção faz-se imutável, enquanto a segunda apresenta um formato mais dinâmico e de maior aceitação no contexto social. Embora pareça que a segunda tende a vencer o embate por estar baseada em conhecimentos sólidos, a segunda merece a mesma atenção, ainda porque foi obtido da mesma forma, mesmo que com maior vulnerabilidade apresentada. Entendida que não haverá um acordo, a primeira verdade apresenta um argumento que fere não só o conceito da segunda, mas também valores morais. Em primeira análise, julga-se necessária a ruptura imediata a fim de não estender tal confronto a outros temas. E observando sua aplicação nos moldes de primeira análise, não seria condenável. Entretanto, quando analisado de forma mais ampla, a aplicação do perdão torna tal disputa desnecessária, ocasionando menor emprego de forças emocionais e esforço extra. Apenas se empregou a força da conciliação e entendimento de que a base da verdade alheia, embora de frágil sustentação, é oriunda de uma verdade outrora empregada e pode demandar maior tempo para sua real definição pelo indivíduo detentor da mesma. Ao empregarmos o perdão de forma mais emocional, devemos levar em consideração a necessidade de tal esforço e a importância dele. Perceba que no ciclo familiar, essa forma de perdão carregado de sentimentos é aplicado de forma salutar, uma vez que a troca de sentimentos é real e benéfica aos seres em questão. Tal explosão emocional é recomendada por especialistas e está correlacionada ao crescimento do indivíduo. Ao empregar o perdão emocional em um ciclo social mais próximo, ativamos partes do nosso inconsciente e o mesmo libera substâncias de importância significativa ao organismo, ao desenvolvimento de autoestima, de autoafirmação e principalmente de bem-estar, ao mesmo tempo que esta interação é da mesma importância para o outro indivíduo presente no contexto. Nos relacionamentos afetivos, pode ser desprendido o mesmo esforço, mas doravante se tratar de um ser oriundo de outro ciclo familiar e a fim de se obter um resultado mais satisfatório, em primeira análise deve-se aplicar a forma mais técnica ao primeiro acesso e analisar os fundamentos reais da questão imposta. Isto posto, quando a interação não apresenta uma direção ao entendimento, analise a necessidade e a importância em aplicar o segundo formato da questão. Lembrando-se que o entendimento é necessário sempre, em qualquer área, em qualquer tema e principalmente com qualquer indivíduo inserido em seu universo social. Mas perceba a necessidade de dar a importância devida aos temas, nem maior, para não se confundir no trajeto e terminar sendo manipulado pela questão e assim desonrar seus reais valores, nem menor, para não cometer o erro de pré-julgamento de uma questão que pode ter um peso maior ao universo do indivíduo alheio que ao seu próprio universo, e assim obter um resultado que pode gerar uma situação de difícil solução, procedendo uma possível ruptura, que poderá se apresentar acompanhado de sentimentos de rejeição, de repúdia e assim de desfecho desagradável aos dois lados.
Em face disso, compreenda ao perdão o poder de desatar os nós que em sua existência coíbam o seu crescimento e desacelerem seu poder de transformar seus sonhos em possibilidades reais de concretização. Dê a ele a possibilidade de guiá-lo ao entendimento de dilemas, à solução de embates e à criação de pontes no intuito de aproximar diferenças. Dê ao perdão a oportunidade de propor-lhe um profundo senso de justiça quanto aos demais indivíduos em desenvolvimento. Entenda que isso o elevará a um grau mais alto de seu estado atual e que garantirá um melhor aproveitamento nos conceitos obtidos a partir de sua própria visão em relação à limitação dos demais indivíduos. E com isso, propor-lhe mais dinamismo, maior condição de superar atritos, maior recuperação ante a novos embates e, por fim, lhe propor maior discernimento de sua atual condição, o que, a consenso, pode levá-lo a um grau de liderança ante os demais indivíduos inseridos no mesmo universo social. Entenda, é através do perdão que se constrói seu senso de justiça, e é essa capacidade de analisar, justificar e julgar de forma legítima que torna o indivíduo em construção um ser mais elevado que os demais. Pode-se, em parte, atribuir a este contexto uma ideia subliminar do porquê o indivíduo se desenvolve mais rápido, supera seus limites, alcança seus objetivos e o prepara para novas conquistas de forma a destacá-lo entre os demais. A liderança a ele atribuída está ligada ao ato do perdão, porque um indivíduo que consegue receber, analisar e julgar um tema de forma imparcial é passível de maior destaque dentre os demais. E essa capacidade, aliada a outros atributos, o eleva a um nível de maior controle de seus sentimentos e, com isso, consegue empregar de forma correta seu conhecimento na solução de conflitos, seja ele de forma pessoal ou advindo de situações externas à sua construção, efetivando assim o sucesso em todos os seus projetos.